Irmãos, abra suas Bíblias na epístola ou na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 12. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Diz o seguinte: a palavra do nosso Deus se encontra em Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmado, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que seja perfeito e íntegro, e nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberdade literalmente, e nada lhe improsperar, e se lhe há concedida. Peço, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todo o seu caminho. Ora, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Que Deus abençoe a leitura da tua palavra em nossos corações. Irmãos, todos nós, independentemente, todos nós passamos por problema em nossas vidas. Agora mesmo nós estamos passando um grande problema em nossas vidas, no nosso país, na nossa Uberlândia. Todo mundo está sofrendo um grande problema. Os comércios estão fechados por causa do Covid-19. Isso acarretará vários problemas agora e também futuramente, tanto na economia como em várias áreas da sociedade. Mas é como você irá passar pelo problema, como você irá passar com o problema que mostrará de que forma você pode sair dele. Porque há duas maneiras a qual você irá encarar esses problemas. Há duas formas que nós temos que mostrar, que nós temos que reagir aos problemas. Ou você sai derrotado, ou você irá sair amadurecido do problema. Dependendo de como você responde a ele, é a forma que você irá sair desses problemas, desse momento que nós estamos passando, não só nós aqui de Uberlândia, a nossa cidade, o nosso país, mas o mundo. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue ver Deus nesse momento. Muitos de nós tomam esse momento de aflição, esse momento de angústia, e não conseguimos ver Deus. Quantas pessoas têm blasfemado, tantas pessoas têm falado coisas que não agradam a Deus para o momento ao qual nós estamos passando. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem ver Deus, mas Deus quer usar os problemas nas nossas vidas também. Muitas pessoas reagem de maneira insensata.
ressentida em relação aos problemas, ressentida aos momentos. Quantas pessoas hoje não têm falado: olha, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas você pararam para pensar qual a oportunidade que Deus está te dando sobre esse momento a qual nós estamos passando? Em relação aos problemas, para analisar quais são os benefícios, você parou para pensar quais os benefícios que eu possa tirar, qual o benefício que eu possa trazer desse momento para a minha vida, o que Deus quer para a minha vida. E esquecemos que nós, como os filhos de Deus, não podemos de forma alguma ser separados do amor de Deus, do seu cuidado, embora não sejamos afastados do perigo e das aprovações, mas somos preservados em meio a eles. Romanos capítulo 8, no verso 35 em diante, Paulo faz uma lista: quem nos separará do amor de Deus? E ele começa ali a listar várias coisas. Que nós pegamos, vamos lá no livro de Êxodo, nós encontramos o povo de Israel passando por todas essas pragas, passou junto com o povo do Egito, todas essas pragas, mesmo até a última, mas Deus preservou, Deus cuidou do seu povo. Quantos crentes hoje, nesse momento ao qual nós estamos vivendo, está blasfemando contra Deus, mas nunca pararam para pensar: Deus, o que o Senhor quer me falar nesse momento? Qual é a mensagem que o Senhor quer me transmitir a esse momento que nós estamos passando, a minha cidade está passando? Daniel, capítulo 3, do verso 15 ao verso 18, nos fala que quando Nabucodonosor levanta aquela estátua e fala: olha, ao todo som, que quando tocar o som, se não dobrar o joelho e não adorar a estátua, será lançado na fornalha ardente. Nós vimos que ele joga ali os 3 amigos de Daniel. Mas o que ele responde? Olha, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, senão Ele também será Deus. E você pensou isso? Você já tem falado isso, meu amado? No verso 2 fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. E o tema da nossa mensagem essa noite é: como Deus pode usar os problemas em nossas vidas. Como Deus pode usar esse momento em nossas vidas, na nossa igreja, com a nossa família. Como Deus pode usar os problemas em nossas vidas. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite. Primeiro ponto da nossa mensagem: Deus pode usar os problemas para chamar a nossa atenção. Deus está usando esse momento para chamar a sua atenção. Deus está usando esse momento, um momento difícil para todo mundo. Várias pessoas perderam o emprego, mas Deus pode usar esse problema, esse momento, essa circunstância para chamar a nossa atenção. Às vezes Deus precisa acender uma fogueira perto de você, para que você se movimente, para que você saia do seu comodismo. Deus usou o mesmo mecanismo para chamar a atenção de Moisés, que você for lá na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 3, no verso 1 e verso 2, nos fala o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus teve que acender uma fogueira, Deus teve que colocar
fogo num arbusto para chamar a atenção de Moisés. Moisés estava tão apegado em cuidar, em ficar ali, cuidando da sua ovelha, fazendo a sua rotina, que Deus falou: opa, eu quero te usar, eu quero que você faça a obra por mim. Ele teve que colocar fogo num arbusto para chamar a atenção de Moisés. Deus pode muito bem ter usado esse momento para chamar a nossa atenção. Quantos crentes têm deixado de servir a Deus? Quantos crentes têm deixado se iludir com o mundo? Muitas pessoas deixaram a escola dominical porque trabalha sábado, de segunda a sábado, domingo, falam: eu não vou na escola dominical. Por quê? Eu estou cansado, vou descansar, vou dormir mais tarde. Você agora tem a oportunidade de estar com sua família, de estar vindo à escola dominical. Quantas pessoas não tinham tempo com as famílias para conversar, para sentar, fazer uma refeição junto? Mas as pessoas só têm falado: olha como que está ruim, como que está essa forma, essa pandemia tem destruído tudo. Mas você já pensou que Deus também quer chamar sua atenção? Deus teve que acender uma fogueira, teve que colocar um fogo num arbusto para que Moisés deixasse ali de estar preso nas coisas. Quanto nós vemos ali Pedro, no momento que ele deixa de olhar para Cristo e começa a observar o vento, ele começa a afundar. Quantas pessoas deixou de estar na presença de Deus, deixou que o mundo ficava deslumbrando ele. Hoje é uma grande oportunidade que nós temos, meus amados, mesmo de uma forma virtualmente, mas não podemos estar mais junto com a nossa família, podemos estar buscando a Deus, coisas que muitas vezes nós não tínhamos tempo. Os problemas muitas vezes nos apontam uma nova direção e nos motiva a uma nova mudança. Mas muitas pessoas não pensam que Deus pode usar isso para nos dar novos momentos com as nossas famílias, aprender. Você pode ficar em casa por mais tempo, pode ler a Bíblia, pode estudar a Bíblia, pode ler bons livros. Mas muitas pessoas, quando eu vejo muitos crentes postando nas redes sociais: como eu queria sair, como eu queria estar bebendo um sorvete, sair para uma praça. Mas é muito raro você falar: como eu queria estar na igreja. É a oportunidade. Deus pode transformar as coisas ruins no nosso modo de ver em algo maravilhoso. Deus tentando obter a nossa atenção. Em Provérbios, capítulo 20, no verso 30, eu achei muito boa essa versão dessa Bíblia que fala o seguinte: às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudar o nosso caminho. Quando eu olhei essa versão dessa Bíblia, eu falei: olha que bem diferente da minha Bíblia. Eu falei: essa é muito boa. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudar os nossos caminhos. Quantas pessoas estavam tão longe, só falava: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu não tenho tempo para a igreja, eu vou só no culto, e acabou o culto, eu só saio correndo, não tenho tempo nem para conversar com os irmãos. E hoje, meus amados, como está a sua vida hoje? Você está tirando o seu tempo agora para falar mal do que algo que você não fazia, ou você está aproveitando esse momento para desenvolver cada vez mais a sua fé?
O apóstolo Paulo precisou ter um encontro com Deus a caminho de Damasco para realmente servir a Deus. Atos, capítulo 9, verso 3 e verso 4. Ele precisou ter um encontro com Deus, caminho de Damasco, para realmente ele falar: opa, eu não estou servindo o Deus verdadeiro. Deus pode usar os problemas para chamar a nossa atenção. Deus pode usar esse momento em nossas vidas para que nós tenhamos um momento de reflexão na nossa vida. Como está a minha vida com Deus? Como estava a minha vida com Deus? Hoje muitos têm reflexão falando assim: olha, eu fazia isso, eu ia jogar bola, eu ia para os parques, eu ia para a praça. Mas como? Você tem feito a mesma reflexão da sua vida espiritual? Antes da pandemia eu não tinha tempo, agora você tem tempo. Você tem tempo para quê agora? Deus pode usar os problemas para chamar a sua atenção. Segundo ponto, Deus pode usar os problemas para nos provar. Tem pessoas que são como saquinhos de chá. Quantas pessoas são iguais a saquinhos de chá? Mas como assim? Se você quiser saber realmente o que está dentro dele, apenas deixa ele em água quente e você saberá o que está dentro dele. O saquinho de chá, que você pegar ele e colocar dentro da água quente, você vai ver o sabor. Qual é o sabor daquele saquinho, mesmo que você não tenha a caixinha? Como eu sempre falo, quer saber de uma pessoa, dê poder para ela. Mas o que você quer falar com isso, meu irmão? Eu quero falar o seguinte: coloca a pessoa sob pressão, você realmente vai saber se ela é ou não é serva de Deus. Muitas pessoas não suportam as pressões. Muitas pessoas vão se revelar nesse momento de pressão, nesse momento de angústia. Isso aconteceu com Jó. Lembra de Jó? Quantos filhos de Deus foi apresentar-se? Também veio Satanás. Jó capítulo 1, do verso 8 ao verso 11, fala isso. E Deus pergunta para Jó, Deus pergunta para Satanás: de onde vem? Ele fala: de rodear e passear sobre a terra. Tem visto meus servos Jó, homem íntegro e temente a Deus. Aí Satanás fala: olha, será que realmente Jó teme a Deus? Será que realmente Jó adora a Deus? Ou seja, vamos colocar Jó sobre prova, vamos apertar Jó, e você verá que ele vai blasfemar na tua face. E Jesus permite. E nós vemos como Satanás, ele é astuto, ele faz tudo, mas nós vemos a integridade de Jó. Você tem colocado à prova. Quantas pessoas falam, quantos irmãos têm falado? No meu trabalho mesmo, muito eu falo: irmão, mas não é assim. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus está permitindo passar por isso? Eu falo: olha, Deus, Ele tem um plano maior, mas nós não sabemos o que é agora. Deus está pintando uma tela linda, agora nós estamos vendo atrás da tela. Vai chegar um momento que Ele vai virar essa tela e nós vamos ver a obra que Deus pintou. Quantos crentes têm realmente mostrado que não estavam com o coração em Deus? Tem pegado o momento ao qual nós estamos vivendo, o problema que nós estamos passando, esquecido que Deus tem algo melhor. Deus tem algo grandioso para a nossa vida, mas só é igual como colocar um saquinho de chá na água quente. Não pode provar que realmente você verá quem Ele é.
É por causa disso, meus amados. É por causa disso, enquanto vem as provações, os problemas, que nós devemos fazer como foi o sábio Agur. Por causa disso que o sábio Agur, em sua oração, ele pede duas coisas para Deus. Lá em Provérbios capítulo 30. No verso 7. Provérbios capítulo 30, no verso 7 ao verso 9, nos fala o seguinte: duas coisas te peço, não me negue, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade, a mentira, e não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para que não suceda que, estando eu farto, te negue, e digo: quem é Deus? Ou que empobrecido não venha furtar e a profanar o teu nome. Essa deve ser a nossa oração. Quantas vezes, quanto somos colocados à prova, será que nós mantemos como Jó, fiel, sabendo que Deus tem algo que agora a gente não podemos saber, mas é algo do plano de Deus, é algo que Deus está pintando, que Deus está fazendo para as nossas vidas. Deus tem testado a sua fé com qual problema, meu amado? Deus tem testado a sua fé de que forma? E como você tem reagido aos problemas? Como você tem reagido nesse momento ao qual nós estamos passando? A nossa cidade, o nosso país. Como você tem reagido? O que você tem demonstrado? Um crente fiel, esperando em Deus, ou você tem se mostrado que você está só reclamando, está só murmurando das coisas? Deus pode usar os problemas para nos provar, meus amados. Que problema revela você? Qual é a pressão que você sofre, que realmente vai revelar o que está no seu coração? Tiago capítulo 1, ao qual nós lemos, no verso 2 e 3, fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez consumada, produz perseverança. Você tem mantido perseverante em servir a Deus, em ver o propósito de Deus sobre tudo isso que está acontecendo, ou não? Ou você já tem cauterizado a sua mente e está indo no embalo das pessoas, que está só murmurando, só reclamando, mas não vê que Deus tem algo a nos mostrar sobre isso tudo, os problemas que vêm sobre a nossa vida. Deus pode usar os problemas também para nos corrigir. Deus pode usar os problemas em nossas vidas para que nós tenhamos correção também. Tem algumas lições que nós só aprendemos através da dor e do fracasso. Tem lições em nossa vida que nós vamos aprender só através da dor e do fracasso. Um exemplo clássico é uma criança que os pais sempre lhe dizem: olha, não toque, não chegue perto do fogão com a chama acesa ou com o forno que está aceso. Mas muitas vezes essa criança só vai obedecer os pais quando ela se queima. Será que a criança queimou porque os pais são maus e negligentes? Ou foi por causa que ela não obedeceu os pais?
Lá em Mateus, nós lembramos lá em Mateus capítulo 7, no verso 11. Olha só o que nos fala, Mateus 7, 11. Ora, se vós que sois mau, sabe dar boa dádiva ao vosso Pai, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então nós vemos aqui como nós, como Pai, nós damos coisas boas para os nossos filhos, Deus nos dará algo melhor. Deus tem algo melhor para nos dar. Deus trabalha, irmão, muitas vezes nós esquecemos que Deus trabalha de 3 formas. Ou Ele fala não, ou sim, ou a vontade permissiva dEle. Deus não quer algo em nossas vidas, mas Deus permite aquilo acontecer para o propósito dEle. Para que mais na frente Ele possa te ensinar algo. Para mais para frente Ele possa te mostrar o que é que Ele queria com aquele momento. Às vezes, nós só damos valor a algo. Às vezes, nós só damos valor a alguma coisa quando nós perdemos. Hoje, muitas pessoas falam daquilo outro, porque já não pode fazer, mas quanto tinha oportunidade, você fazia. Um relacionamento, e até mesmo quanto nós perdemos pessoas. Deus pode fazer algo tremendo em nossas vidas. Deus traga também, corrige através dos problemas. O pastor leu mais cedo, mas eu volto a repetir, Salmo 119. No verso 71 e 72 nos fala o seguinte: foi-me bom ter passado pelas aflições, para que eu aprendesse o teu decreto. Para mim fale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Foi-me bom eu passar por aflição. Como você está agindo nesse momento? O salmista fala, foi-me bom passar por aflição. Talvez esse momento seja bom para você ver como estava a sua vida. A gente fica tão preso com as coisas do mundo, esquecemos Deus muitas vezes em nossa vida. Agora nós temos a oportunidade de aprender com as nossas famílias, temos a oportunidade de voltar aos cultos domésticos. Hoje em dia muitos cristãos nem sabem o que é um culto doméstico. Hoje você tem a oportunidade, você está aprendendo, você está fazendo isso. O salmista fala, foi-me bom ter passado pela aflição. Será que você tem feito uma reflexão da sua vida, nesse momento, a qual nós estamos passando? Deus pode usar os problemas também para nos proteger. Nós vimos que Deus pode usar os problemas para chamar a sua atenção. Deus pode usar os problemas para nos provar. E Deus pode usar os problemas para nos corrigir. Deus pode usar os problemas também para nos proteger. Um problema pode ser uma bênção disfarçada. Esse momento pode ser algo maravilhoso que está por vir. Isso é plano de Deus. Um problema pode ser uma bênção disfarçada que te impede de ser prejudicado por algo também mais sério. Então o problema é Deus também usando os problemas para nos proteger de algo. Conta-se uma história de um homem que o patrão dele pediu ele para fazer algo completamente desonesto na empresa. E ele não se submeteu ao capricho do seu patrão.
E ele foi mandado embora. Ele tinha filho pequeno, tinha casa, tinha várias contas para pagar. Naquele momento, foi algo terrível que aconteceu na vida dele, porque ele tinha várias prestações para pagar, ele tinha os seus filhos para sustentar, a sua esposa, e ele poderia estar pensando, olha, que se eu tivesse feito aquilo, eu estaria com a vida melhor, eu estaria bem, agora nesse momento. Mas ele, sendo um homem honesto, não quis compartilhar de algo que era errado. E ele foi despedido. Um ano mais tarde, toda a administração daquela empresa foi descoberta algo de errado. E todos foram para a cadeia. Todos. Então, olha, meu amado, nós não sabemos o que Deus quer com esse momento ao qual nós estamos passando. Nós não temos como saber, falar, é isso que vai acontecer, aquilo que vai acontecer, mas Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, Deus, Ele protege os seus filhos. Deus, Ele tem um plano maravilhoso na vida daquele que entregou a vida nas mãos dele. O exemplo clássico que nós temos na Bíblia é Gênesis, capítulo 50, no verso 20, que conta a história de José no Egito. José, ele foi vendido como escravo. José, ele foi esquecido na prisão. José, ele tinha tudo para reclamar da sua vida, se tornar um homem com depressão, um homem todo com vários problemas psicossomáticos, mas não, ele superou isso tudo. Ele viu que Deus tinha algo melhor para ele, porque Deus fez a promessa para ele. E no capítulo 50, no verso 20, ele fala para os seus irmãos: ora, vós, na verdade, intestaste um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vejo agora, que conservei muitas vidas. Deus pode usar os problemas também para nos proteger. Então lembre-se, meus amados, como Deus pode usar os problemas em nossas vidas. Deus, para encerrar a nossa mensagem, Deus pode usar os problemas também para nos aperfeiçoar. Os problemas, quando são respondidos corretamente, como você pensa em sair desse momento? Como você tem lidado com esse momento? Eu agradeço a igreja. Eu trabalhei com um amigo que há 3 dias juntos, e ele deu positivo para o vírus. E a firma falou: olha, você vai ter que fazer o exame e ficar afastado. Minha família toda desesperou. A minha irmã falou assim: olha, e aí, como você vai fazer? Eu falei: nada, vou entrar no meu quarto, ficar isolado da minha família, porque eu tenho meus filhos pequenos, e orar. Se eu não aguentar a doença, o vírus, e eu estiver infectado, eu parto para Deus. Se não, Deus tem um plano aqui na minha vida ainda. E elas desesperavam, falaram: mas como que você responde assim? Eu falei: mas é assim. Irmãos, muitas pessoas acham que os problemas, essas coisas, tudo está fora do controle de Deus. Tudo o que está acontecendo no mundo, parece que pegou Deus de surpresa. Não, amados, não. Deus tem um controle de tudo. Deus sabe o que está
acontecendo, e Ele está pintando algo maravilhoso que nós não enxergamos. Deus pode usar os problemas em nossa vida, lembre, para chamar a sua atenção. Você parou e pensou, olha o que eu posso tirar de lição nesse momento na minha vida. Deus pode usar os problemas para nos provar. Deus está usando esse momento para ver o seu coração, que você está firme com Deus. Quantos crentes agora têm oportunidade de estar numa escola dominical? O pastor está fazendo online, mas de participar, se não vai, faça com sua família. Tem oportunidade de estar em casa, fazendo um culto doméstico, ensinando as crianças. Igual eu falei, eu tomei esse momento de grande oportunidade. Eu estou na quarta e no domingo, a gente está fazendo culto na minha mãe. A gente está mantendo, orando, quarta e domingo. E você, meu amado, você tem servido a Deus ou você tem entrado na onda de só falar mal? E falar, olha, cadê Deus? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz... Nós não somos senhores de Deus. Se Deus, Ele está deixando nós passar por esse momento, é porque Ele tem algo maravilhoso em nossa vida. Deus pode usar os problemas para nos corrigir. Será como estava a nossas vidas? Deus pode usar os problemas para nos proteger, e Deus pode usar os problemas para nos aperfeiçoar. Eu fiquei 10 dias dentro de um quarto, e nesses 10 dias eu até Deus me deu a graça de pensar, preso, a mensagem que eu estou trabalhando, preso pelo pecado. Irmão, você ficou 10 dias no lugar, só ouvindo a voz das pessoas. Como é terrível. E como o mundo tem aprisionado os crentes. Como o mundo tem aprisionado os crentes. Como Paulo fala, olha, Demas, tendo amado o presente século, me deixou. Quantas pessoas, agora que é o momento de fé, você estava servindo a Deus verdadeiramente? Ou você estava servindo a você? Não é porque nós não temos um momento de culto físico, é que você pode deixar de adorar a Deus, deixar de servir a Deus. Continue, fala de Deus para o seu amigo, continua falando com ele. Se ele levantar um questionamento, aonde está Deus, que não vê esse momento, fala, Deus está no mesmo local, pregue, irmão, continua a sua vida diante de Deus, não deixe o momento levar você longe de Deus. É igual eu estou trabalhando lá, nos cultos lá na minha mãe. A diferença em tentação e provação. A tentação ela te leva para longe de Deus, e a provação ela te traz para próximo de Deus. Essa é a grande diferença. Então, irmãos, que essa mensagem fique nos seus corações. Como Deus pode usar os problemas em nossas vidas. Que nós possamos refletir como que Deus pode trabalhar, como que Deus pode mudar os problemas em nossas vidas. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus possa falar o coração da amada igreja, e que cada um possa realmente refletir e saber como está a sua vida perante Deus.